Olá pessoal, professor Rony Charles, sou advogado da União, palestrante, professor na área de Direito Administrativo. Estou aqui no Saber Direito Responde para responder algumas perguntas que foram enviadas por conta das aulas ministradas sobre o regime diferenciado de contratações aqui para o programa Saber Direito. Vamos à primeira pergunta. Professor Rony, pode-se dizer que o regime diferenciado de contratações é um regime licitatório de aplicação transitória? Muito interessante essa questão. Percebam que essa resposta ela mudou com o tempo. Quando o regime diferenciado de contratações ele foi estabelecido inicialmente, os objetos dele, os objetos previstos para a utilização dessa nova modalidade, que é o regime diferenciado de contratações, realmente apresentavam uma Olá pessoal, sou o professor Rony Charles, professor de Direito Administrativo, autor de livros na área de Direito Administrativo, licitações públicas, advogado da União e vim aqui estou aqui no programa Saber Direito Responde para responder algumas questões que foram enviadas, algumas perguntas que foram enviadas pelos telespectadores a partir do curso sobre regime diferenciado de contratações que nós ministramos aqui no Saber Direito. Vamos então à resposta das perguntas que foram enviadas. Primeira, professor Rony, pode-se dizer que o regime diferenciado de contratações é um regime licitatório de aplicação transitória? Ótima pergunta. Vejam, é importante perceber que a resposta a essa pergunta ela mudou com o tempo. O regime diferenciado de contratações, que inicialmente estabelecia determinados objetos, teve uma expansão dos objetos passíveis de utilização dessa nova modalidade licitatória. Ora, inicialmente, quando previsto que o regime diferenciado de contratações, essa nova modalidade, seria utilizada apenas para as licitações e contratos necessários à realização da Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, Paralimpíadas e as obras e serviços de engenharia necessários à infraestrutura dos aeroportos, das capitais distantes até 350 quilômetros das sedes desses eventos, nós tínhamos então uma relativização temporal da aplicação desse modelo, desse regime licitatório, o que dava realmente uma aplicação transitória a ele, já que, uma vez ultrapassados esses eventos esportivos, não se utilizaria mais esse novo regime, essa nova modalidade licitatória que é o regime diferenciado de contratações. Contudo, agora no ano de 2012, esse modelo foi expandido, incluíram-se novos objetos para a adoção do regime diferenciado de contratações, notadamente as licitações e contratos necessários às obras do PAC, Projeto de Aceleração do Crescimento, e obras e serviços de engenharia relacionados ao sistema público de ensino. Nesses dois casos, as obras do PAC e as obras e serviços de engenharia relacionados ao sistema público de ensino, nesses dois casos nós não temos mais de forma tão clara esse aspecto de transitoriedade da aplicação do novo regime. E isso gera um certo desafio, uma certa reflexão, que é a de perceber a adaptação de um regime que foi previsto para ser excepcional, para ser transitório, focado em eventos complexos relacionados, em contratações complexas relacionadas a esses eventos esportivos e a necessidade de sua adaptação para outras contratações com os novos objetos que foram incluídos e que eu tenho certeza serão incluídos outros objetos para a adoção desse regime diferenciado de contratações pelas vantagens que têm se identificado na adoção dessa nova modalidade. Outra pergunta. Olá, professor. Com a confecção do projeto básico pelo licitante contratado, a administração não estaria abdicando do necessário planejamento de suas contratações? Pessoal, pergunta também interessante. Vejam que essa não confecção pela administração do projeto básico não vai se dar em todas as licitações sob a modalidade RDC, tá certo? Apenas na contratação integrada. Nessa contratação integrada, que muito parece com
a empreitada integral. A administração pública, além de entregar como dever, estabelecer como dever do licitante toda a execução do empreendimento como um todo e a confecção do projeto executivo, transfere para ele também a obrigação da confecção do próprio projeto básico. É necessário que nós percebamos o porquê dessa transferência. O motivo dessa transferência é porque a administração, notadamente para as licitações complexas, é por isso que nesse regime nós só podemos utilizar o critério técnica e preço. Para aquelas contratações complexas, a administração tem identificado nos últimos anos uma certa dificuldade para o planejamento. É muito comum percebermos no noticiário aquelas notícias infelizes de grandes obras que foram planejadas para ter um custo X e no meio da execução verifica-se que o custo dessa obra não é mais X, mas 10X, o que passa certa preocupação à sociedade pelo aumento do custo da contratação. Ora, muitas vezes isso é decorrente de desvio, mas na maioria das vezes esse desvirtuamento, esse descompasso é decorrente da falha no planejamento dessas grandes obras complexas, porque a administração realmente tem dificuldade na confecção do seu documento de planejamento, que é o projeto básico. Com a ideia da contratação integrada, você transfere essa responsabilidade para a empresa licitante, a empresa contratada, mais ou menos como você, cidadão, faz quando vai contratar a construção de uma casa. Ora, é importante perceber que essa transferência não pode significar a omissão da administração pública no procedimento de planejamento da contratação. Até porque, se a administração não planeja a contratação, dificilmente ela vai ter como aferir a melhor proposta. No caso desse regime, a administração ela vai realizar o planejamento através de um novo documento, que é o anteprojeto de engenharia. Então, respondendo a sua pergunta, ela não abdica necessariamente do planejamento das suas contratações, mas realiza esse planejamento através de um outro documento, que é o anteprojeto de engenharia, e não mais ao projeto básico. Ele é transferido para a empresa contratada pela administração pública. A responsabilidade do projeto básico passa a ser da empresa, mas a administração tem a responsabilidade de firmar um outro documento de planejamento, que é o anteprojeto de engenharia. Bem, nós vamos dar um rápido intervalo, e depois voltamos para responder outras perguntas enviadas pelos telespectadores. Tá bom, pessoal? Até mais. Olá pessoal, estamos de volta com o Saber Direito Responde, analisando outras perguntas que foram enviadas pelos telespectadores. A primeira pergunta, professor Rony, aplica-se os benefícios da Lei Complementar 123/2006 como desempate ficto para as microempresas e empresas de pequeno porte no regime diferenciado de contratações? Sim. Aplica-se a Lei Complementar 123, sim, com todos os seus benefícios de regularidade fiscal postergada, desempate ficto, inclusive a possibilidade de licitações exclusivas, também aqui no RDC, também no regime diferenciado de contratações. Há uma ausência apenas de prescrição na lei, né, na Lei 12.462, de qual seria o percentual entre as propostas para identificar esse empate ficto e autorizar o desempate pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada. Foi o Regulamento Federal que estabeleceu esse percentual em 10%, né, admitindo então que a microempresa ou empresa de pequeno porte que estiver no percentual de até 10% distante daquela empresa de grande porte melhor classificada, possa dar uma última proposta, melhorando e, se for o caso, sendo contratada. Vale lembrar que se aquela melhor classificada já for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, não haverá a utilização dessa prerrogativa pelas microempresas e empresas de pequeno porte posteriormente classificadas. Outra pergunta. Olá, professor, o que é a pré-qualificação permanente no RDC? Ora, a pré-qualificação permanente é um ato administrativo declaratório.
em que o poder público ele certifica que aquele produto ou aquele fornecedor atende às condições técnicas exigidas pela administração para ulteriores licitações e contratações que serão posteriormente realizadas. Dessa forma, uma única pré-qualificação pode servir já para avaliação técnica, seja do produto, seja do fornecedor, para diversos outros certames licitatórios que posteriormente sejam realizados. É um procedimento auxiliar previsto no regime diferenciado de contratações. Outra pergunta. Professor, como se dá a disputa final prevista no regime diferenciado de contratações? Bem, o RDC admite que, havendo empate entre dois licitantes, seja aberta uma nova oportunidade para redução de preços por ele. Essa redução de preço chama-se disputa final. Então vejam, se a empresa A e a empresa B seguem empatadas no certame licitatório, se elas seguem empatadas no certame licitatório, permite a lei do RDC que seja oportunizada para que essas empatadas em primeiro lugar possam apresentar um último tiro, uma última proposta e tentando desempatar assim o certame licitatório, né? Tentando desempatar assim esse dilema do empate entre as duas empresas. Outra questão. Professor, no regime diferenciado de contratações, é possível a adesão à ata de registro de preço? Há limitação para o quantitativo contratado pelos caronas? Muito interessante a pergunta. Pessoal, é possível sim a adoção no RDC do carona, da adesão. Diria até mais. No RDC, o legislador supriu uma falha do regime tradicional, que foi a de prever o carona, a adesão, em lei. No regime tradicional da Lei 8666/93, a adesão ou o carona está prevista num decreto, num regulamento, numa regra infralegal, o que, na minha opinião, traz um vício de inconstitucionalidade a essa ótima ferramenta que é a adesão, a essa ótima ferramenta que é o carona. Porque o carona ele tem natureza jurídica de uma dispensa de licitação. E, como tal, é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade de licitar, que está prescrito lá no artigo 37 da Constituição Federal. E como exceção, essa ferramenta teria que ser criada por lei, porque o Constituinte foi expresso ao estabelecer a obrigatoriedade da imposição da licitação para contratações de aquisições, serviços e obras, excetuadas aquelas ressalvas estabelecidas pelo legislador. Então, as hipóteses de dispensa têm que ser estabelecidas por lei e por lei federal. Isso não ocorreu no regime tradicional com relação ao carona, mas no regime diferenciado de contratações, a previsão da adesão foi feita pelo legislador federal, afastando, então, o vício de constitucionalidade suscitado por alguns doutrinadores, alguns livros, algumas obras jurídicas, dentre as quais eu incluo a minha. A segunda pergunta dentro dessa pergunta é: a limitação para o quantitativo contratado pelos caronas? Interessante. Pessoal, percebam que não havia uma limitação clara no regramento tradicional da Lei 8666/93. Não havia e essa ausência de limitação clara gerou vários problemas no âmbito dos julgamentos da Corte de Contas Federal, que é o Tribunal de Contas da União. Inicialmente, já desde 2007, o TCU tem advertido o Ministério do Planejamento para que tomasse providências à época para evitar certos abusos na utilização dessa ferramenta chamada carona, ou adesão, né? A adesão pelos órgãos públicos. Por quê? Porque isso poderia prejudicar a economicidade. Ora, em 2012, o TCU identificou uma situação em que um excesso de adesões ocorreu em função de um mesmo objeto contratual, de um mesmo objeto de licitação, o que demonstrou falhas no planejamento. Os órgãos públicos preferiam aderir a licitar, e isso pode gerar um problema endêmico na qualidade das contratações públicas. O RDC ele já vem preocupado com a restrição aos excessos do carona. E aí existem restrições de duas ordens. Primeiro, o aderente, ele, assim como previsto no regulamento tradicional do sistema de registro de preço, ele só pode aderir até o máximo do quantitativo firmado em ata, e há uma segunda restrição.
o somatório de contratações decorrentes dessas adesões não vai poder ultrapassar um montante de 5 vezes o total previsto na ata. Esse limite de 5 vezes, ele já impede excessos, ele já impede que essa ótima ferramenta, que é a adesão, possa ser ilegitimamente utilizada por órgãos públicos ou possa, inclusive, fomentar a falta de planejamento para aqueles órgãos que preferem muito mais aderir ou pegar carona do que confeccionar e planejar o procedimento licitatório próprio. Assim, então, limites e limites de 2 ordens à utilização do carona no regime diferenciado de contratações. Vamos dar um intervalo e depois voltamos com a resposta a outras perguntas. Olá pessoal, estamos de volta com Saber Direito Responde. Vamos analisar outras perguntas que foram enviadas pelos telespectadores e internautas. Primeira pergunta, olá professor, quem é o sujeito passivo das sanções administrativas previstas no regime diferenciado de contratações? Bem interessante. O sujeito passivo do sancionamento administrativo no regime diferenciado de licitações é de forma muito clara o licitante. Nesse passo, a lei do RDC, a lei 12.462, ela deu retrocedeu um pouco em relação ao que nós já tínhamos no modelo do pregão. Embora ela tenha utilizado regras gerais, em regra geral, o molde do pregão para aplicação do sancionamento, inclusive prevendo atos ilícitos administrativos muito próximos ao do pregão, e prevendo inclusive a própria sanção, impedimento de licitar e contratar, né, com efeitos até 5 anos, com aplicação de efeitos até 5 anos, enfim, um modelo muito próximo da do pregão, ela substituiu a expressão quem da Lei 10.520 por licitante. Vejam, a lei do pregão permite o sancionamento a quem aplicar uma daquelas ações ilícitas, aqueles ilícitos administrativos prescritos pelo legislador. Então, quem fraudar, quem prejudicar o certame, fizer declaração falsa, fraude fiscal, enfim, todos aqueles ilícitos administrativos prescritos, eles podem gerar o sancionamento de quem os praticar. No caso do RDC, não. O sujeito passivo foi restringido para o licitante. O que impede, de certa forma, de via transversa, o que seria uma desconsideração da personalidade jurídica ou aplicação para outras empresas que conspurquem, por exemplo, a competitividade do certame, que não aquele licitante. Então, ou apresenta declaração falsa, que não o licitante. O RDC, ele restringiu um pouco a aplicação da sanção, apresentando como sujeito passivo o licitante e, na execução do contrato, o contratado. Tá? Outra pergunta. Olá, professor Rony, o que é o contrato de eficiência no regime diferenciado de contratações? Pessoal, o contrato de eficiência está relacionado ao critério de julgamento denominado maior retorno econômico. O contrato de eficiência é o contrato que vai ser pactuado pela administração com a empresa que ganhar a licitação no critério maior retorno econômico, com o objetivo de reduzir despesas correntes da administração. Percebam que aqui a empresa firma o contrato com a administração pública para assumir uma atividade, prestar um serviço, assumindo uma atividade da administração pública, do poder, do órgão público contratante, para, assumindo essa atividade, diminuir suas despesas correntes. O objeto desse contrato é a diminuição das despesas correntes com a assunção por parte daquela empresa, daquela atividade, daquele serviço. Outra pergunta. Professor, como ocorre a aplicação do critério de julgamento denominado maior retorno econômico? Bem interessante. Vejam, o maior retorno econômico é o critério
é o critério utilizado para a escolha da melhor proposta e utiliza uma fórmula que, na prática, eu acredito que vai gerar certas dificuldades de execução. Mas, tentando ser didático, é mais ou menos o seguinte. A empresa que apresenta uma proposta, por exemplo, numa licitação para menor preço, ela diz, olha, eu lhe ofereço esse produto pelo preço X, não é isso? A empresa que quer adquirir um bem da administração pública, o licitante que quer adquirir um bem da administração pública, ele diz, olha, eu quero adquirir esse bem por 2x. No caso do maior retorno econômico, não. A administração apresenta a sua pretensão contratual, que é que determinados licitantes seja contratado, preste aquele serviço, assumindo aquela atividade e diminuindo a sua despesa corrente. Então, o licitante ele vai apresentar uma proposta que será bifurcada, que terá uma proposta de trabalho e uma proposta de valor ou uma proposta de preço. Num momento, na proposta de trabalho, o licitante apresentará a sua proposta, solução para a prestação daquela atividade e redução da despesa corrente, e numa outra ele informará o preço que ele quer receber para realização daquela atividade, para prestação daquele serviço, não serviço de engenharia, tá? Para prestação daquele serviço. Ora, tentando ilustrar, nessa disputa, a empresa, por exemplo, diante da informação dada pela administração pública de que a administração tem uma despesa corrente de 10 milhões ao mês para o exercício daquela atividade, a empresa apresenta uma proposta dizendo, olha, eu vou reduzir a sua despesa corrente nessa atividade dessa forma, utilizando essa metodologia, com essa atuação, e diz, eu vou diminuir em 2 milhões. Você gasta 10 milhões ao mês, administração, eu vou diminuir para 2 milhões. E diz, para reduzir para 2 milhões, eu quero ganhar 500 mil por mês. O retorno econômico, na verdade, é de 1,5 milhão, porque a administração gastava 10 milhões, vai passar a gastar 8 milhões e pagar 500 mil reais mensais àquela empresa. Então, é essa a forma de aplicação do critério de julgamento denominado maior retorno econômico. Você realiza uma operação simples entre a economia prometida, a economia contratada, menos o custo, a remuneração solicitada pela empresa para a prestação daquela atividade. Outra pergunta, professor, no regime diferenciado de contratações, o recurso administrativo será sempre em um momento recursal único? Ele possui efeito suspensivo? Pessoal, no RDC, embora a lei estabeleça que a regra é de um momento recursal único, a própria lei, mais adiante, estabelece que quando houver inversão de fases, nós teremos vários momentos recursais. Então, nem sempre haverá um momento recursal único. Quando houver inversão de fases, nós teremos vários momentos para a apresentação dos recursos, mais ou menos como é a lógica da Lei 8666/93. O recurso possui efeito suspensivo? Não, a lei não estabeleceu efeito suspensivo para os recursos administrativos no RDC. Embora a autoridade recorrida ou recorrente pode, se entender plausível, dar efeito suspensivo ao recurso impetrado. Tá bom, pessoal? Pessoal, com isso encerramos as perguntas que chegaram. Aqueles que quiserem enviar novas perguntas, mandem um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. É importante que no envio do e-mail vocês identifiquem o tema tratado, o tema da questão e o professor, para que as respostas sejam devidamente direcionadas. É possível também assistir às aulas relacionadas ao regime diferenciado de contratações e vários outros temas importantes encontrados no repositório do Saber Direito, né? E vocês podem acessar todos esses vídeos no site www.tvjustiça.jus.br, buscando conhecimento jurídico e aprofundamento em vários dos temas ali desenvolvidos. Agradeço a oportunidade a todos vocês, bons estudos e boa sorte.